Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer a resenha do livro Da Esperança, do teólogo brasileiro Rubem Alves. Com muito prazer que eu faço a resenha desse livro, porque eu quero dizer aqui de cara que Rubem Alves é o teólogo que eu mais li. Eu tenho formação em teologia, além de ser professor, psicólogo e professor de psicologia, mas a minha primeira formação universitária foi teologia. E entre todos os teólogos estrangeiros e brasileiros, eu me orgulho de dizer que o Rubem Alves foi o teólogo que eu mais li e, com certeza, a pessoa que mais exerceu influência sobre a minha maneira de pensar as coisas da religião e as coisas da fé. Eu quero fazer a resenha do livro Da Esperança, de Rubem Alves, por duas razões. Primeiro, porque o livro é muito bom, e eu vou comentar já já o livro, mas segundo, porque ele faz parte de um período pouco conhecido da trajetória intelectual do Rubem Alves. O Rubem Alves, nas décadas de 80, 90 e anos 2000, se tornou esse vulto, esse grande intelectual, conhecido no Brasil inteiro por suas obras voltadas para a pedagogia, por suas crônicas, suas descrições do cotidiano, sua louvação da beleza, seus textos também voltados para o público infantil. Mas Rubem Alves tem aí, numa primeira fase da sua carreira, meados da década de 60 e a década de 70, muito produtiva do ponto de vista da produção teológica, textos mais densos, mais próximos a uma linguagem científica e acadêmica. E esse é um primeiro Rubem Alves que pouca gente conhece e que eu também devo confessar aqui que é a melhor fase do Rubem Alves para mim. Vamos falar então um pouquinho do livro Da Esperança. Da Esperança, na verdade, é a tese de doutorado que o Rubem Alves escreveu no Seminário Teológico de Princeton no ano de 1969. Na verdade, 69 foi o ano da publicação desse texto, cujo título original é Towards a Theology of Liberation, em busca de uma teologia da libertação. Essa é a tese que o Rubem Alves defendeu lá em 1968 no Seminário de Princeton e que foi traduzida no Brasil com o título Da Esperança, lançada no Brasil apenas, por incrível que pareça, no ano de 1987 pela Papyrus Editora, que é uma editora da cidade de Campinas, editora que publicou bastante coisa do Rubem Alves. Esse livro tem uma história bastante interessante, porque ele pode ser considerado a primeira publicação relacionada ao que posteriormente nós ficamos conhecendo como a teologia da libertação. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista conceitual, a teologia da libertação, o início da teologia da libertação está muito vinculado ao trabalho do padre peruano Gustavo Gutierrez, com o seu livro clássico Teologia da Libertação, de 1971. Porém, esse aqui pode ser considerado como o primeiro livro cuja expressão Teologia da Libertação aparece inclusive no título. Ele tem uma história muito interessante, porque ele foi, apesar do Rubem Alves ter dado esse título ao livro, quando os editores norte-americanos da Corpus Books foram publicar o livro, eles recomendaram que o Rubem Alves mudasse o título, porque eles consideravam que a palavra libertação não tinha nenhuma relação com paradigma teológico algum, e isso iria prejudicar a recepção do livro, principalmente na sociedade norte-americana. E naquela época, final da década de 60, quem estava na crista da onda era a Teologia da Esperança, do alemão Jürgen Moltmann. Então o Rubem Alves foi aconselhado a mudar o título do seu livro, e o livro nos Estados Unidos foi publicado com o título A Theology of Human Hope, uma teologia da esperança humana, título inclusive diferente do título da tese, que, como eu disse a vocês,
intitulou-se Towards a Theology of Liberation. Muito interessante que o orientador dessa tese, do Rubem Alves, vai nos dizer que a defesa, inclusive o próprio Rubem Alves também vai contar isso no prefácio desse livro, escrito muito tempo depois, que a defesa foi uma batalha e que ele foi aprovado com nota mínima. Ou seja, os caras lá em Princeton não entenderam absolutamente nada. E um ano depois, esse livro seria publicado, se tornaria best-seller nos Estados Unidos, inclusive tendo sido prefaciado por uma das principais figuras do contexto intelectual teológico norte-americano, que era o teólogo Harvey Cox. Agora vocês imaginem um teólogo brasileiro de 35 anos de idade, absolutamente desconhecido, tem a sua obra prefaciada por um camarada que já era um dos vultos da teologia da secularização, que era o teólogo Harvey Cox, e esse livro acaba se tornando best-seller nos primeiros anos da sua publicação, isso na década de 70, nos Estados Unidos. Muito mais interessante é como essa obra se tornou, ficou desconhecida do público brasileiro por tanto tempo. Rubem Alves, depois disso, escreveu muitas outras coisas. A Gestação do Futuro, o Enigma da Religião, Protestantismo e Repressão, O que é Religião, aquele livrinho da coleção Primeiros Passos, mas o seu primeiro livro, Da Esperança, permaneceu desconhecido por muito tempo do público brasileiro. Vamos lá falar um pouquinho do conteúdo dessa obra. Primeiro eu queria dizer que, embora seja uma tese de doutorado escrita em inglês, traduzida posteriormente no Brasil, a tradução é de João Francisco Duarte Júnior. Embora seja uma tese de doutorado, é um livro bastante interessante de ser lido do ponto de vista textual, do ponto de vista da escrita mesmo. É um texto bastante agradável, a escrita do Rubem Alves é algo fascinante e ele já demonstraria isso no seu primeiro trabalho, mesmo em âmbito científico e universitário. O que o Rubem Alves vai propor com Da Esperança? Simples. O Rubem Alves vai propor que a teologia seja um saber utilizado em função da humanização e da emancipação humana. O Rubem Alves é muito interessante porque ele vai levar essa questão da humanização do ser humano muito a sério, vai falar num messianismo humanista e num humanismo messiânico, vai explicar muito bem esses conceitos na obra, mas não em diálogo com o marxismo. Isso é que é uma das coisas mais interessantes desse livro. Nós estamos falando de um teólogo da libertação, nós estamos falando de uma teologia pública e política, mas que não está dialogando com o marxismo naquela época. O principal interlocutor do Rubem Alves, do ponto de vista da crítica social, é o Herbert Marcuse. O Rubem Alves vai dialogar bastante com o Herbert Marcuse, inclusive para denunciar, naquela época, final da década de 60, início da década de 70, o que tanto Marcuse quanto Rubem Alves acreditavam ser os principais efeitos de desumanização provocados pela sociedade tecnológica, isso naquela época. Nós vamos encontrar aqui também nesse livro uma crítica ácida, uma crítica aguda, uma crítica, no meu modo de entender, muito bem fundamentada às principais teologias da época. E aqui eu estou falando das influências que exerciam naquele momento ali o Karl Barth, o Rudolf Bultmann e o próprio Moltmann com a sua teologia da esperança. O que o Rubem Alves vai dizer em síntese? Rubem Alves vai dizer que, embora essas sejam teologias interessantes e progressistas, elas não levam até as últimas consequências, elas não levam a sério o papel do próprio homem, do próprio ser humano, nos seus processos de libertação. Rubem Alves vai propor essa crítica muito contundente a essas teologias. E, finalmente, o livro, a tese, vai sendo encerrada com um espírito que anuncia, eu acho que o Rubem Alves que viria na última fase da sua vida, porque ele não vai falar apenas de
práticas políticas, de libertação, de militância. Ele vai falar que a libertação tem a ver com o aproveitar da vida, com o fruir da vida, com a dimensão erótica da vida. A libertação tem a ver com esse ser humano que sabe usufruir de um agora dadivoso. Essa é a expressão literal utilizada aí pelo Rubem Alves. Está aqui então a indicação de leitura no nosso canal. Se você gosta de teologia brasileira, se você gosta de Rubem Alves, leia esse livro, que é a primeira publicação do jovem Rubem Alves lá atrás, com 35 anos de idade. Da Esperança, editora Papyrus, resenha aqui para você. Se você gostou aí desse vídeo, se você gostou dessa resenha, dê um like aqui, nos ajude a divulgar esse canal, e até a próxima com novas resenhas de outros livros. Bye, bye!